Bom, boa tarde a todos. Então, hoje eu tenho o grande prazer de apresentar o seminário da professora doutora Aline Isaac, do campus Duque de Caxias, aqui da UFRJ. Aline, eu queria te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite. É um prazer te ter aqui, tá? É, Podes ficar à vontade, né? A palavra é tua. Depois a gente tem um tempinho para discussão, tá? Vou passar então a palavra, pode ficar à vontade. Então, gente, boa tarde. Primeiro, agradeço o convite da professora Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, na verdade, eu vou falar um pouco sobre essa palestra, ela vai ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento, que eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz no meu doutorado, e um segundo momento, vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz no meu pós-doutorado. Então, eu virei docente, né, daqui do FRJ recentemente, né, no agosto do ano passado, vai fazer um ano ainda, então ainda estou começando a andar com a minha linha de pesquisa, né, de maneira independente, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, né, durante esse período, né, de doutorado e pós-doc. Então, eu vou começar então essa palestra falando um pouco sobre o que eu desenvolvi durante meu doutorado, que envolve principalmente alterações dietéticas e sua regulação, né, sua influência sobre o sistema endocannabinoide. Então, iniciando falando um pouquinho sobre esse contexto, né, de dieta e de má nutrição no mundo, como que isso se encaixa. Então, se a gente pensa sobre o contexto de malnutrição, a malnutrição ela envolve tanto situações onde a gente tem baixo peso, redução da ingesta de macro ou micronutrientes específicos, então engloba esse contexto de subnutrição, digamos assim, e também engloba o contexto, né, de obesidade, sobrepeso e doenças associadas, como, né, doenças relacionadas a doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Pensando, olhando, né, para um mapa mundial, esse panorama de malnutrição, ele se divide mais ou menos de maneira igual quando a gente pensa no mundo. Então, a gente tem cerca de 600 milhões de pessoas com obesidade, cerca de 400 milhões de pessoas com baixo peso. E qual que é a importância, né, da dieta, da nutrição, quando a gente pensa justamente no desenvolvimento de doenças tardiamente? Isso acontece porque esses efeitos, né, que a gente diz, exposição a fatores extrínsecos, fatores dietéticos, por exemplo, durante o desenvolvimento, eles estão associados a um conceito que, inclusive, houve uma palestra bem recentemente aqui, nesses seminários, tratando sobre esse conceito da origem desenvolvimentista da saúde da doença, ou DORAD. Então, nesse conceito do DORAD, é colocado que alterações nutricionais durante períodos críticos do desenvolvimento, tais como gestação e aleitamento, podem modular a expressão de alguns genes através de modificações epigenéticas. E essas modificações epigenéticas, elas podem ser modificações nas histonas, né, que são proteínas importantes no processo de enovelamento do material genético, então acetilação, metilação, histonas, como também metilações no DNA, alterações na expressão de microRNAs, enfim, uma série de modificações epigenéticas podem acontecer durante esses períodos chaves do desenvolvimento, e essas modificações que se dão nesse período chave do desenvolvimento, elas podem promover, né, repercutir tardiamente no surgimento, né, de uma série de desordens metabólicas, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, enfim, repercutem tardiamente, e isso envolve, portanto, esse conceito do DORAD. E aí, quando a gente pensa, né, quando a gente fala de macronutrientes, a importância desses macronutrientes na dieta, eu chamo a atenção aqui para os lipídios. Especialmente, eu vou tratar dos ácidos graxos, né, essenciais. Mas falando genericamente dos lipídios e focando especificamente no cérebro, né, que é a minha área de interesse, a minha área de estudo, a gente sabe que esse componente, esse macronutriente, ele é extremamente abundante no tecido cerebral, então ele corresponde a cerca de 60% do seu peso seco. E quando a gente pensa em termos, né, de função, né, dos lipídios, são diversas, né? Então esses lipídios são importantes como, né, reservas energéticas, metabólicas, são extremamente importantes na construção das membranas, e isso impacta na estrutura, na fluidez dessas estruturas, na ancoragem, interação, né, com as proteínas que vão estar ali, portanto, presentes na membrana, são precursores de uma série de mediadores, né, icosanoides e outros mediadores em várias vias de sinalização, e também são bastante importantes em vias, né, diversas de transdução de sinal e de expressão gênica.
Então, dentre esses lipídios, eu destaco os ácidos graxos essenciais, que recebem esse nome, né, de essencial, porque a gente só consegue obter esses lipídios a partir da nossa dieta. Quando a gente está falando justamente dessas etapas de período crítico do desenvolvimento, né, que envolvem gestação e lactação, a gente só consegue obter, portanto, esses lipídios por meio, né, da dieta materna. E isso vai chegar, né, através da placenta no período gestacional, e esses lipídios vão chegar por meio do leite materno no período, né, pós-natal, ali durante o período de aleitamento. Dentre esses ácidos graxos essenciais, temos essas duas famílias extremamente importantes, que é a família Eucério ômega 6 e a família Eucério dos ácidos graxos ômega 3. Como precursor, né, dessa série ômega 6, a gente tem o ácido linoleico e precursor da série ômega 3, o ácido alfa-linolênico. Esses ácidos graxos, né, o linoleico e o linolênico, eles vão dar origem a uma série de outros derivados a partir de uma ação de várias enzimas alongases desaturases. E se vocês perceberem aqui nessa imagem, vocês vão ver que essas duas famílias, elas compartilham essas mesmas enzimas. Então, isso é muito importante porque a gente acaba tendo aí um balanço, né, em prol de um em detrimento do outro, na produção desses derivados, frutos, né, que vão ser convertidos a partir desses precursores de ambas as famílias. E se a gente olha, né, onde que a gente consegue obter esses ácidos graxos em maior abundância, a gente vê que realmente é mais fácil a gente obter na nossa dieta ácidos graxos da família ômega 6 do que da família ômega 3. Então, esses ácidos graxos da família ômega 6, eles vão estar presentes no óleo de soja, óleo de milho, carne, leite, ovos, então são muito mais, assim, acessíveis, digamos, na nossa dieta. Enquanto que esses ácidos graxos da família ômega 3, eles vão estar mais relacionados, vão estar mais presentes, né, em peixes de águas profundas, salmão, óleo de canola, semente de linhaça, nozes. Então, a gente acaba, na nossa dieta atual, priorizando, né, tendo um consumo muito maior de ácidos graxos da família ômega 6 do que da família ômega 3. E aí, dentre os derivados, né, que são sintetizados a partir desses precursores, eu vou destacar na família ômega 6 o ácido araquidônico e na família ômega 3 o ácido eicosapentanoico e o ácido docosahexanoico, né, o DHA. Esses ácidos graxos, especialmente, eu vou chamar a atenção para o ácido araquidônico, né, que é esse principal representante da família ômega 6, e o DHA, né, como principal representante da família ômega 3, eles, uma vez que a gente obtém na dieta, né, consome os alimentos, eles são metabolizados, esses ácidos graxos eles vão ser transportados na corrente sanguínea e depois eles vão conseguir incorporar as membranas plasmáticas. Esses ácidos eles conseguem também cruzar a barreira hematocefálica, né, e também ser incorporados nas membranas celulares que vão, né, compor esse nosso tecido cerebral. E uma vez incorporados nessas membranas plasmáticas, esses ácidos graxos eles podem depois serem, né, clivados, serem liberados no meio e atuarem como mediadores lipídicos, produzindo uma série, né, de componentes que vão atuar em diversas vias de sinalização. Esses ácidos graxos, eles são incorporados, né, ao longo do nosso desenvolvimento. A gente olha para esse gráfico aqui, a gente vai estar vendo a incorporação dos ácidos graxos, especificamente o ácido araquidônico e o DHA, no cérebro. Após, né, o nascimento, a gente vê que no primeiro ano de vida tem um pico muito grande da incorporação desses ácidos graxos, mas ao longo da vida, né, tende-se a ter aí um platô na incorporação desses lipídios, mostrando, portanto, que essa janela inicial ela é bastante importante. E, dentre, né, destacando esses ácidos, o ácido araquidônico e o DHA especificamente, ele tem um papel extremamente relevante, extremamente importante no que diz respeito ao desenvolvimento cerebral. Então, diversos trabalhos já mostram, já demonstram a importância do DHA em relação a vias de sinalização associadas a processos que envolvem neurogênese e sinaptogênese. Então, se a gente olha para essa figura aqui, a gente consegue observar também que o DHA ele é capaz, né, de aumentar a expressão de uma série de fatores que vão ser importantes para induzir neurogênese e também a maturação desses neurônios posteriormente, estabelecimento de sinapse, aumentando a expressão de várias proteínas sinápticas que vão ser importantes, portanto, para manter, né, um enriquecimento nessa sinapse e maior conectividade. Mas na nossa dieta moderna, o que a gente tem hoje, o quadro que a gente tem hoje é que há uma redução bastante significativa, bastante expressiva da absorção, né, da ingesta de alimentos com ricos em ômega 3.
Então, essa dieta rica em ômega 3, né, mais relacionada ao Mediterrâneo, a gente não tem atualmente no nosso contexto dietético moderno. Então, se a gente olha para esse gráfico, a gente vê que desde a década de 60, especialmente essa tendência cresceu com o início da industrialização, né, todo o processo de aumento de consumo de alimentos ultraprocessados e etc. Então, a gente tem um aumento do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, monossaturadas, e uma redução cada vez maior de alimentos ricos em ácidos graxos polissaturados, tanto da família ômega 6 quanto da família ômega 3, mas de maneira muito mais expressiva desses ácidos graxos da família ômega 3. Então, quando a gente olha, né, esse gráfico, a gente observa que há uma redução desse consumo, né, de componentes que tenham ricos em ácidos graxos da família ômega 3 e um aumento de alimentos ricos em ácidos graxos da família ômega 3, o que faz um balanço nessa razão que a gente chama de razão ômega 6 por ômega 3. Então, na nossa dieta moderna, essa razão chega em torno de 20 para 1. Enquanto que uma proporção ideal para um correto desenvolvimento, por exemplo, né, do nosso cérebro, seria em torno de 3 para 1. Essa redução na incorporação de ácidos graxos ômega 3, ela tem sido bastante relacionada com uma série de alterações no desenvolvimento, no funcionamento cerebral, né? Diversos artigos, diversos trabalhos já mostram que essa deficiência de ômega 3, ela tem impacto, né, no desenvolvimento cerebral. E aí, considerando isso, cada vez mais foi sendo incentivado a suplementação, portanto, né, dietética, especialmente de mulheres, né, grávidas, com ômega 3, né, com óleo de peixe, por exemplo. E essa suplementação com ômega 3, portanto, seria uma alternativa aí nutracêutica para conseguir equilibrar essa balança que está desequilibrada devido ao nosso contexto dietético, né, moderno. E aí, agora eu vou fazer um pequeno parêntese para falar um pouquinho do sistema endocannabinoide, e depois eu vou mostrar para vocês como tudo isso se conecta, né? Primeiro, eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse sistema, mas o sistema endocannabinoide é um sistema amplamente expresso em diversos tecidos, né, de mamíferos. É um sistema que a gente chama de sistema homeostático, porque ele regula uma série de funções no nosso cérebro. Esse sistema endocannabinoide ele é importante para regular a transmissão sináptica, e ele é um sistema, portanto, de sinalização que ele atua meio que como um neurotransmissor, mas não é um sistema de neurotransmissor clássico, porque as moléculas sinalizadoras desse sistema elas não são vesiculadas, isso é uma característica, e essa sinalização ela é retrógrada, ou seja, é uma sinalização que parte do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico, o que não acontece, né, numa transmissão sináptica convencional que parte do pré para o pós-sináptico. Então, a gente olha aqui para essa figura, a gente vê que essas moléculas sinalizadoras, chamadas de endocannabinoides, elas são derivadas de ácidos graxos poliinsaturados. Os principais endocannabinoides, eles são derivados do ácido araquidônico, que é aquele ácido graxo poliinsaturado, né, da família ômega 6. Então, esses ácidos graxos eles vão estar presentes na membrana, como eu tinha mencionado anteriormente. Ao acontecer um estímulo, né, nesse neurônio, esses ácidos graxos eles são liberados, né, que são, uma vez lá no meio, eles vão sofrer ação de enzimas específicas, vão dar origem aos endocannabinoides, e esses endocannabinoides eles atuam retrogradamente nos seus receptores específicos, como o receptor CB1. Atuando nesse receptor específico, essa sinalização ela permite a modulação, né, da liberação dos neurotransmissores e assim regula uma série de eventos envolvendo plasticidade sináptica. Então, a sinalização mediada por esse receptor canabinoide, ela vai atuar em várias vias de sinalização. Esse receptor canabinoide é um receptor acoplado à proteína G, especificamente proteína G inibitória, de modo que, quando acontece a ativação desse receptor, eu tenho uma redução dos níveis da AMP cíclico, uma redução da PKA, então é uma via que reduz a PKA, que também altera, né, a liberação de canais de cálcio e voltagem dependentes, atua sobre vias da cadeia, então envolve uma série de vias de sinalização, né, mas que, no geral, tende a reduzir, portanto, a liberação de neurotransmissores, tanto em sinapses glutamatérgicas, tanto em sinapses GABAérgicas, de modo que a gente consegue, né, modular realmente esse contexto de plasticidade sináptica. E esse sistema endocannabinoide, ele está presente em praticamente todas as células, né, do nosso sistema nervoso. Então, a gente tem
a presença desses componentes nos neurônios, nos astrócitos, na microglia, e de maneira que essa sinalização mediada por esse sistema endocannabinoide consegue regular, né, o funcionamento de todas essas células e regular também esse contexto de plasticidade que eu mencionei anteriormente. Em termos de desenvolvimento, o sistema endocannabinoide ele é extremamente importante porque ele vai ser um sistema, né, que vai atuar sinalizando desde períodos de fertilização até períodos, né, pós-natal ali de maturação das nossas células neurais. Então, desde lá da fertilização, a sinalização mediada por esses endocannabinoides vai ser importante para guiar o espermatozoide, por exemplo, na fecundação do óvulo. Uma vez que acontece nessa formação do zigoto, a sinalização mediada pelo sistema endocannabinoide também vai ser importante para fazer a implantação, né, na parede do endométrio. Uma vez, se tratando especificamente agora aqui do tecido cerebral, essa sinalização vai ser importante para gerar os progenitores neurais, então tem importância muito grande dessa sinalização em processos envolvendo neurogênese, posteriormente no comprometimento desses neurônios e auxílio, guia, né, desses neurônios em processos migratórios, de morfogênese, tudo isso, né, pré-nascimento, e após o nascimento, já no indivíduo adulto, essa sinalização mediada pelo sistema endocannabinoide, ela vai ser importante tanto para regular, portanto, essa sinalização sináptica, essa plasticidade, como também para induzir processos, né, de gliogênese e neurogênese tardiamente em áreas cerebrais que mantém nessa característica mesmo após o indivíduo, né, já adulto. E esses níveis dos endocannabinoides, aqui eu já tinha mencionado anteriormente, né, que esses endocannabinoides, eles são derivados, né, desses ácidos graxos poliinsaturados, especificamente da família, né, ômega 6, do ácido araquidônico, e a gente tem dois endocannabinoides clássicos, que é a anandamida e o 2-AG. E os níveis desses endocannabinoides, eles também vão variando ao longo, né, de etapas, estágios do desenvolvimento. E aí, ok, então a gente viu que esses endocannabinoides clássicos, né, o 2-AG e a anandamida, eles são derivados do ácido araquidônico, são importantes mediadores lipídicos, portanto, nesse sistema endocannabinoide. E qual que é a relação agora dos ácidos graxos da família ômega 3 com esse sistema? Então, a família ômega 3, a gente também já viu, né, nos slides anteriores, que esses ácidos graxos são incorporados também em fosfolipídios de membrana, e esses ácidos graxos incorporados em fosfolipídios de membrana, eles também podem ser clivados e também podem sofrer ação de enzimas específicas, dando origem a alguns compostos chamados de endocannabinoides-like. E aqui eu chamo a atenção especificamente ao DHEA, que é um derivado do ácido docosahexanoico, do DHA. Então, o DHEA, ele é considerado essa molécula endocannabinoide-like porque ela também consegue atuar sobre os receptores canabinoides. De maneira não tão efetiva quanto a anandamida e o 2-AG, que são os endocannabinoides clássicos derivados do ácido araquidônico, mas é capaz de modular e atuar também regulando esse sistema. Mas um trabalho de 2018, ele mostrou que esse DHEA, ele também, né, tem um papel atuando sobre um receptor também órfão, que é o GPR-110. E a atuação do DHEA sobre a GPR-110, ela tem um papel muito importante em aumentar, na verdade, os níveis da AMP cíclico, aumentar a fosforilação da proteína quinase A e induzindo, né, eventos de neuritogênese, sinaptogênese, neurogênese, então tendo um papel muito grande sobre plasticidade sináptica. Isso foi mostrado em vários trabalhos e devido a esse papel, portanto, do DHEA nessa via de sinalização, levando esse intenso processo de neuritogênese e sinaptogênese, esse metabólito ficou, então, sendo conhecido como sinaptamida, justamente por conta desses efeitos aqui pró-sinaptogênicos. E aí, na literatura até então, né, eu comecei meu doutorado em 2016, e na literatura até aquele momento, existiam vários trabalhos conflitantes sobre de que maneira dieta suplementada ou deficiente ômega 3 impactaria o sistema endocannabinoide. Por quê? Considerando que esses endocannabinoides clássicos, né, eram derivados do ácido araquidônico, se eu aumento minha suplementação com ômega 3, eu faço um desbalanço nessa razão 6 e 3, e isso poderia, portanto, levar à redução desses endocannabinoides. Então, essa era a premissa. E alguns trabalhos ali do início dos anos 2000 mostraram que dieta suplementada com ômega 3 aqui,
suplementado com ômega 3 reduzia, né, os níveis de endocannabinoides como anandamida, mas que dieta deficiente em ômega 3 aumentava os níveis de 2-AG. Então, havia uma variação ali nos dados da literatura, onde meio que direcionavam para um evento no qual, se eu suplementava ômega 3, eu ia reduzir os endocannabinoides. E isso lá no início dos anos 2000. Mas ali em meados, né, de 2015, 2000, quase 2000, início de 2016, 2017, saíram alguns outros trabalhos mostrando que a redução de ômega 3 na dieta impactava na função desse sistema. Então, ficou um clima assim meio controverso na literatura, né? Então, esses trabalhos especificamente mostraram que dietas deficientes em ômega 3, elas reduziam a responsividade do sistema endocannabinoide com o uso, né, de agonistas específicos, aqui mostrado nessa linha em preto, e aqui também mostrado uma redução dessa, né, responsividade do sistema com um agonista específico e clássico do sistema endocannabinoide, receptores de canabinoides, na região do córtex pré-frontal. Também foi visto que essa deficiência dietética de ômega 3, ela impactava, portanto, nessa regulação do sistema endocannabinoide, consequentemente, impactava nesse balanço de excitação e inibição e reduzia LTP. Então, animais deficientes em ômega 3 apresentavam redução da LTP e essa redução da LTP seria via, né, desregulação do sistema endocannabinoide. Então, quando eu treino meu doutorado, estava esse cenário onde não se entendia muito bem como acontecia, qual que seria a relação dessa suplementação ou deficiência de ômega 3 sobre esse sistema. Especificamente, não tinha ainda nada na literatura mostrando como isso acontecia, ou qual que seria a relação desses dois sistemas num contexto de dieta materna, porque esses trabalhos que eu mostrei aqui para vocês, essa dieta ela foi imposta no animal já jovem adulto, mas não no período gestacional. Então, considerando esse interesse que eu tinha, né, de continuar trabalhando com dieta, que era o que eu trabalhava durante meu mestrado, e trazer isso para o sistema endocannabinoide, que era a linha de pesquisa, né, do meu orientador no doutorado na época, a gente resolveu montar, então, esse projeto conversando, né, com essas duas temáticas, e aí eu desenvolvi esse trabalho, foi publicado em 2021, onde eu utilizei ratos, né, da linhagem Listerhuded, e eu separei esses ratos em 3 grupos, onde cada um desses grupos recebeu uma dieta específica. Primeiro grupo, né, o grupo controle, um segundo grupo, que era um grupo que recebeu a dieta deficiente em ômega 3, e um terceiro grupo que recebeu uma dieta suplementada em ômega 3. Aqui tem a tabela mostrando a composição dessa dieta, e essas dietas elas são isocalóricas, isoproteicas, e elas só diferiam no conteúdo da fonte lipídica dessas rações. Então, na minha dieta controle, eu tinha uma razão igual, né, desses lipídios que eram obtidos a partir do óleo de girassol e do óleo de canola. Então, aqui eu conseguia ter uma razão mais ou menos ali igual, de 6:3. Na dieta deficiente ômega 3, essa fonte lipídica, ela vinha só do óleo de girassol, então praticamente não tinha nenhuma fonte que, né, que fosse rica em ácidos graxos da família ômega 3. E na minha dieta suplementada, eu tinha essa fonte lipídica vinha do óleo de girassol e do óleo de peixe, que era rico em DHA e em EPA. Então, essas rações eu mesma que preparava, que fazia essas dietas, e essas dietas elas foram impostas a esses animais, né, no dia 1, né, no início do meu protocolo, 15 dias antes do acasalamento. Então, eu colocava essas dietas nesse período de 15 dias prévio para que as fêmeas pudessem se ambientar com essa dieta nova. Logo na sequência desses 15 dias, esses animais eram colocados para acasalar, e essa dieta permanecia durante todo o período de acasalamento, gestação, nascimento dos filhotes, e eu utilizava os filhotes, né, logo no início, né, após o nascimento, com cerca de 1 ou 2 dias de vida. E então essa dieta ela ficava durante essa janela, né, desse período crítico de gestação e aleitamento, e eu trabalhava com animais neonatos de até 2 dias. Aqui é só uma tabela mostrando justamente a incorporação desses ácidos graxos no córtex cerebral desses neonatos, né, de 1 a 2 dias de vida, porque a ideia era a gente realmente observar se a dieta que foi imposta, né, nas mães realmente causou uma alteração na incorporação desses ácidos graxos no cérebro da prole.
Então, eu vou chamar a atenção aqui especificamente, né, ao conteúdo desses ácidos graxos da família ômega 3, né, EPA e DHA, e da razão, né, de ácido araquidônico para DHA e da razão de ômega 6 por ômega 3. E a gente pode ver aqui que na dieta deficiente em ômega 3, a gente tem uma menor, né, incorporação de DHA, que era, né, o que a gente realmente esperava em relação ao controle, enquanto que nas mães que receberam a dieta suplementada, a gente tinha um aumento da incorporação desses ácidos graxos no cérebro da prole, que também era o que a gente esperava, então corroborando aí a nossa expectativa. Assim como a gente tinha uma razão muito menor, né, de ácido araquidônico para DHA nesses animais suplementados e uma razão muito maior de ácido araquidônico para DHA nos animais, né, que vieram das mães tiveram uma dieta deficiente em ômega 3 durante esse período crítico do desenvolvimento, né? Então, após, né, esse protocolo, quando as proles, né, nasceram, a gente recolheu, né, tecido cerebral tanto das mães quanto dos filhotes para observar alguns marcadores específicos. Então, nas mães, a gente foi observar a expressão desses receptores canabinoides, para ver se essas dietas promoviam algum tipo, né, de alteração na expressão tanto de CB1 quanto de CB2. E o que a gente observa aqui é que no córtex cerebral das fêmeas, alimentadas com a dieta deficiente em ômega 3, a gente teve uma redução da expressão de CB1 e um aumento da expressão do receptor CB2, né, nesses animais. No hipocampo, né, dessas fêmeas, a gente não viu nenhuma alteração em CB1, mas a gente continuou vendo um aumento da expressão de CB2 no hipocampo, né, desses animais. Quando a gente foi olhar para os neonatos, a gente viu alterações basicamente no hipocampo, que eram alterações que estavam bastante correlacionadas com as observadas nas mães. Então, esses neonatos que vieram de mães, né, com deficiência de ômega 3 também apresentavam uma redução, né, no imunoconteúdo de CB1 e um aumento no imunoconteúdo de CB2. Então, mostrando que, de fato, aquela alteração que a gente viu nas mães, ela, de certa maneira, parece que passou também para os filhotes, porque esses filhotes apresentavam exatamente esse mesmo padrão de alteração. Aqui é a imagem de imunistoquímica só mostrando essa redução, né, da expressão de CB1, de fato, na região hipocampal desses filhotes que vieram das mães com deficiência de ômega 3, aqui exemplificado nessa coluna central, quando comparado ao controle, e aqui o animal suplementado. Aqui nesse insertzinho, acho que é mais fácil da gente ver essa redução de marcação. E aqui é só o controle negativo mesmo. A gente também, considerando que a gente viu um aumento da expressão desse receptor de CB2, a presença desse receptor CB2, na verdade, eu não comentei previamente, mas ele está bastante associado com células com regulação imune. Então, no tecido cerebral, ele está muito presente em células da microglia. Então, considerando que a gente tinha visto esse aumento de CB2, a gente foi ver como que estava, então, o número de células microgliais, se existia alguma alteração de número de microglia no tecido cerebral dessa prole, alguma coisa que nos sugerisse alguma reatividade glial, por exemplo. E o que a gente viu foi que aqui a gente utilizou a marcação para o anticorpo IBA1, que é um anticorpo que vai, né, marcar células microgliais, aqui em vermelho, e aqui em azulzinho a gente consegue ver o núcleo dessas células, então aqui a gente está vendo um menor aumento, e aqui a gente está vendo um insertzinho, né, de maior aumento, aqui as células da microglia, marcadas em vermelho, e aqui em azulzinho os núcleos. Então, a gente fez essa marcação para quantificar o número de microglia, tanto no hipocampo quanto no córtex cerebral da prole, né, nos três grupos, né, o controle deficiente e o suplementado. E aí a gente quantificou e a gente não viu nenhuma alteração no número de células microgliais, né, nem no córtex, nem no hipocampo desses animais. E aí a gente foi ver, então, ok, a gente não viu alteração, né, na microglia, mas considerando que esse CB2 ele também está relacionado com esse processo de reatividade, talvez tenhamos alguma alteração no conteúdo de GFAP, que é um marcador de células astrocitárias. Então, a gente fez o Western blot para GFAP também, tanto no córtex cerebral quanto no hipocampo, né, desses animais, provenientes desses três grupos, né, onde as mães receberam as três condições dietéticas, e a gente viu que nos animais deficientes em ômega 3, né, que vinham de mães que tinham dieta deficiente em ômega 3, tinha um aumento no imunoconteúdo de GFAP, tanto no córtex cerebral quanto no hipocampo. Aí a gente foi para a literatura para tentar ver o que é que tinha, né, mostrando
sobre a operação desses receptores em condições de dieta ou em condições de algum tipo de estresse materno. A gente não achou nada, né, em dieta, especificamente nesse time point que a gente estava analisando, mas a gente achou esse trabalho muito interessante, publicado em 2019, que avaliava a expressão de receptor CB1 e CB2 na prole de animais que tinham passado por privação materna. E a privação materna é um contexto, né, de estresse muito grande para esses animais, numa janela específica de desenvolvimento ali. E a gente viu que nesses autores, na verdade, viram que nesse contexto de privação materna, havia também a redução de CB1 no hipocampo, né, desses filhotes, e um aumento da expressão de CB2 em várias áreas hipocampais, também desses filhotes submetidos a esse contexto de estresse, né, por privação materna. Interessantemente, em um outro trabalho, esses autores também viram que, além de reduzir CB1 e aumentar CB2, que foi a mesma coisa que a gente viu no nosso modelo, né, de alteração dietética, havia também um aumento do número de células de FAP positivas nesses animais que vieram desse contexto de estresse por privação materna. Então, tinha um aumento de FAP e um aumento também dos níveis plasmáticos de corticosterona. Então, esse resultado, ele de certa maneira, foi muito legal para a gente, porque esse mesmo padrão que foi observado nesses dois trabalhos, nesse contexto, né, de estresse por privação, a gente observou num outro contexto de estresse metabólico, digamos assim, né, onde tem uma privação desses ácidos graxos da família ômega 3 materna, impactando o desenvolvimento cerebral dessa prole. E aí a gente foi olhar, né, também como que estavam os níveis desses endocannabinoides no cérebro dessa prole. Para a gente fazer a dosagem desses endocannabinoides, a gente fez uma colaboração com o grupo do professor Vicente de Marzo, que é um pesquisador, assim, muito renomado na área de pesquisa com sistema endocannabinoide. Então, a gente colaborou com o professor Vicenço, com o professor Fábio Iannotti, do Instituto de Bioquímica Molecular da Itália, e a gente enviou essas amostras para eles, e eles fizeram, portanto, essa dosagem dos endocannabinoides, foram avaliados diversos, né, moléculas que são lipídios bioativos e que atuam no sistema endocannabinoide, então aqui tem mostrado, exemplificado esses endocannabinoides clássicos, né, anandamide 2-AG, mas também ácidos graxos que atuam nesse sistema derivados do ácido palmítico, do ácido oleico, e aqui, né, da família ômega 3, derivado do DHA e do eicosapentaenoico, do EPA. Eu vou chamar a atenção aqui especificamente ao aumento que a gente observou de DHEA. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás eu tinha mostrado para vocês que esse metabólito do DHA, o DHEA, também é chamado de sinaptamida, né? E ele atua, portanto, aumentando plasticidade sináptica, sinaptogênese, neurogênese, e a gente observou que no hipocampo de animais provenientes de mães com a dieta suplementar de ômega 3, a gente tinha um aumento desse metabólito, né, da sinaptamida, que eu vou chamar assim para ficar mais fácil. Então, a gente tinha um aumento da sinaptamida, enquanto que nos animais provenientes das mães que tiveram deficiência ômega 3, havia uma redução dessa sinaptamida. Em relação ao EPA, também é um metabólito, né, como eu falei, derivado do EPA, que também atua nesse sistema, mas está bastante relacionado com vias anti-inflamatórias. Então, também foi interessante para a gente observar que nesses filhotes que, né, vieram dessas mães com a dieta suplementar de ômega 3, a gente tinha um aumento desse metabólito que é tão relacionado com essas vias anti-inflamatórias. E aí, considerando que a gente viu esse aumento de DHEA nesses animais, e sabendo dos trabalhos que já tinham sido, né, publicados mostrando a relação do DHA com plasticidade, a gente foi olhar se havia, né, alteração em marcadores de plasticidade sináptica também nesse tecido cerebral dessas nossas proles provenientes desses três contextos dietéticos. E o que a gente viu é que nos animais provenientes das mães com dieta suplementar de ômega 3, a gente tem um aumento da sinaptofisina, um aumento da fosforilação de PKA e um aumento da fosforilação de ERK, ambos, né, fatores bastante relacionados com, né, regulação de plasticidade sináptica. Então, nesse trabalho, em linhas gerais, assim, a gente viu dois cenários. A gente viu um cenário promovido pela suplementação materna de ômega 3 e um outro cenário promovido pela deficiência materna de ômega 3.
quando a gente olha, né, para o contexto da suplementação, a gente viu que a suplementação materna de ômega 3 ela induz na prole, basicamente, o aumento de alguns marcadores sinápticos, né, tanto no córtex quanto no hipocampo. Então, a gente viu aumento de sinaptofisina, aumento de PKA, aumento, né, de EPA, do DHA, que é esse marcador que também é considerado um marcador sináptico, por atuar nessas vias, né, de indução de sinaptogênese, enquanto que num contexto de deficiência, né, de ômega 3, a gente viu um cenário mais relacionado a modificações e alterações em componentes do sistema. Então, a gente viu redução de CB1, aumento de CB2, aumento de GFAP, que pode estar relacionado com a astrogliose, e uma redução dessas vias, né, desses marcadores sinápticos, digamos assim, uma vez que a gente viu redução de DHEA e uma redução na fosforilação da PKA. Essas alterações que a gente viu, né, acabaram deixando várias perguntas para a gente, que espero um dia talvez conseguir retomar isso para respondê-las, mas deixaram várias assim brechas de, será que essa alteração dietética a gente viu nessa janela, né, com 2 dias, será que mais para frente isso se mantém, essas alterações elas permanecem ou elas são transitórias, depois elas vão se perder? Será que essas alterações elas podem vir tardiamente a levar a algum tipo de desordem neuropsiquiátrica, uma vez que já tem vários trabalhos, né, mostrando que a alteração do sistema endocannabinoide pode estar associado com o desenvolvimento, né, de depressão, ansiedade. Então a gente ficou com algumas perguntas aí em aberto sobre como que essa dieta nesse contexto ela conseguiria refletir em alguns outros, né, situações tardiamente. Mas aí ficou ainda faltando a gente dar continuidade a isso. Esse artigo ele foi publicado e ficaram essas perguntas para projetos futuros. E aí eu defendi a minha tese em 2020, e aí eu entrei, na verdade, em um outro laboratório, onde eu executei, onde eu desenvolvi o meu pós-doutorado. E aí, durante o meu pós-doutorado, que comecei em 2020, eu trabalhei, saí um pouquinho da dieta, né? Saí dessa linha de alteração dietética, desenvolvimento, e eu fui para uma linha mais relacionada com proteostase e, né, doenças relacionadas ao sistema nervoso. Basicamente, nesse trabalho, eu vou mostrar a alteração, né, de síntese proteica na depressão, né, na fisiopatologia do transtorno depressivo maior. Então, agora eu vou dar uma introduçãozinha nesse segundo bloco. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida até aqui desse primeiro bloco, se vocês preferem já discutir algo em relação ao que eu já mostrei prévio, ou se eu posso dar continuidade. Acho que vou seguir então, tá, gente? Então, dando continuidade nessa segunda parte da minha apresentação, eu comecei, portanto, a trabalhar com essa relação da síntese proteica na depressão, falando um pouquinho da depressão, né? O transtorno depressivo maior, ele é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns, né, no mundo, atingindo cerca de 300 milhões de pessoas, e esses números, eles aumentaram de maneira muito expressiva nos últimos anos, especialmente, né, depois da pandemia, durante e também depois, né, da pandemia do Covid-19. Então, a gente olha para esses gráficos aqui, a gente percebe que houve, né, um aumento, né, do número de casos, né, de depressão, tanto em mulheres quanto em homens, mas esse aumento ele é mais expressivo em mulheres. De fato, a depressão ela tem uma prevalência muito maior em mulheres do que em homens. Nesse outro mapa, a gente consegue observar a prevalência a cada 100 mil, né, indivíduos em várias partes do mundo. A gente percebe que o Brasil ele é um país que tem um número elevado até de pessoas com depressão, então cerca de 3.500 pessoas a cada 100 mil, elas têm depressão. E a depressão ela é caracterizada pela persistência, por cerca de mais ou menos 2 semanas, de alguns sintomas. Dentre esses sintomas, basicamente, né, os mais relevantes, digamos assim, para o diagnóstico seria a persistência por cerca de 2 semanas de um humor deprimido, a anedonia, que é a perda de prazer por atividades anteriormente prazerosas, sentimentos de culpa, ideação suicida, fadiga, falta de energia, alterações no sono, seja para mais, seja para menos, alterações no peso e no apetite, seja para mais, seja para menos, alterações na nossa capacidade de concentração, retardação,
agitação, né, psicomotora. Então, uma série de sintomas relacionados tanto ao contexto emocional, como sintomas neurovegetativos e neurocognitivos. Então, esses sintomas todos, eles são importantes para, né, diagnosticar a depressão, mas a depressão, ela é uma doença, né, multifatorial. Portanto, ela está associada com fatores genéticos, ambientais, sociais, biológicos. Diversos fatores podem, né, desencadear a depressão. Dentre esses fatores biológicos, a gente tem processos predominantemente centrais e processos predominantemente periféricos. Nesses processos predominantemente centrais, a gente tem um desbalanço de alguns sistemas de neurotransmissores, especificamente serotonina, noradrenalina, dopamina, que no caso justamente esse sistema ele é bastante importante para nessa hipótese, né, do surgimento da depressão, e a maioria dos medicamentos eles giram em torno, portanto, dessa regulação desses neurotransmissores do cérebro. Mas além dessa hipótese, né, desses neurotransmissores, da alteração desses neurotransmissores, outros fatores centrais também estão envolvidos, como alteração em neuroplasticidade, então diminuição de fatores tróficos importantes, né, nos nossos neurônios, alterações na função, na estrutura de áreas cerebrais. Em relação aos eventos, né, periféricos, inflamação imune, né, alteração do nosso sistema imune com inflamação persistente perifericamente, e a conversa dessa inflamação periférica atingindo, né, também o nosso cérebro, teria, portanto, esse eixo, né, microbiota, intestino, cérebro conversando bastante, alteração no eixo hipotálamo pituitário adrenal e também modificações epigenéticas. Então, todos esses fatores biológicos, alterações desses fatores, eles são importantes para desencadear esses sintomas, né, da depressão, justamente estando relacionado com as três classes de sintomas que eu mencionei agora há pouco, né? Sintomas envolvendo contextos emocionais, neurovegetativos e neurocognitivos. Então, no que diz respeito, portanto, ao tratamento, né, da depressão, a depressão ela é uma doença que, né, ela utiliza como tratamento principalmente medicamentos que vão estar baseados nessa teoria das monoaminas, mas uma série de indivíduos, eles são refratários a esse tratamento, estão gerando uma problemática muito grande, né, nesse contexto. Então, aqui eu trago algumas classes, portanto, né, de medicamentos antidepressivos que basicamente têm como objetivo aumentar, né, deixar por mais tempo esses neurotransmissores na fenda sináptica. Mas considerando, portanto, que a gente tem esse elevado índice, né, de pacientes que são refratários a esse tratamento, se torna cada vez mais um grande problema, né, de saúde pública, porque a depressão, ela impacta a vida das pessoas, ela impacta no contexto social, no contexto econômico, então cada vez mais tem se buscado entender como essa doença, os mecanismos associados a essa doença e tentar outros alvos, outras abordagens terapêuticas, né, efetivas para minimizar, né, esses quadros. E aí, nesse sentido de buscar outros alvos terapêuticos, a gente começou a estudar, não na depressão inicialmente, mas na doença de Alzheimer, essa via que é a via de resposta integrada ao estresse. Então, a via de resposta integrada ao estresse, ela é uma via de resposta celular adaptativa a uma série de fatores, né, estressores, como privação de aminoácido, infecção viral, estresse de retículo por acúmulo de proteínas mal enoveladas. Então, essa série de estresses, né, celulares, metabólicos, homeostáticos, ativam quinases específicas, e essas quinases específicas têm como alvo comum o aumento da fosforilação do fator de iniciação da tradução eucariótica 2-alfa, o F2-alfa. Então, o aumento da fosforilação nessa subunidade alfa desse fator de iniciação da tradução leva, né, no primeiro momento, à repressão da síntese proteica, justamente no sentido de tentar reparar aquele quadro, né, de desbalanço homeostático que está acontecendo naquela célula naquele dado momento. Então, essa parada da tradução, né, da síntese proteica tem nessa primeira instância uma resposta adaptativa mesmo de resolver o problema. Porém, se esse contexto de estresse ele persiste,
Essa persistência, portanto, da fosforilação dessa subunidade alfa do fator de iniciação da tradução eucariótica 2, o EF2, e a parada da tradução de proteínas, vai acabar levando à, né, transcrição e tradução de outras proteínas que vão estar associadas ao desencadeamento de vias de apoptose. Então, a persistência, né, da ativação dessas vias de resposta ao estresse levam à apoptose, né, à morte celular. E como que acontece essa regulação da síntese proteica por esse fator, né, pelo EF2? Então, o EF2, esse fator de iniciação da tradução, ele vai estar junto a um GDP. E esse F2 com GDP, esse GDP ele vai precisar ser trocado por um GTP, né? Esse nucleotídeo de guanina ele vai precisar ser trocado de um GDP para um GTP, para que esse fator aqui consiga se associar com o RNA transportador, que está trazendo ali o RNA mensageiro que vai ser, né, traduzido, forme, portanto, esse complexo ternário, e esse complexo ternário, uma vez, né, formado, inicia esse processo de tradução. Para que aconteça essa troca do GDP pelo GTP, esse F2 ele se associa com outro, né, complexo, né, proteico, que é o F2B, que é o fator de iniciação da tradução eucariótica 2B. Então, o F2B ele é um complexo proteico decamérico que ele é composto por 5 unidades, né, um par desses, cada uma dessas 5 unidades, e esse complexo decamérico ele se associa com o F2, e uma vez que ele se associa com F2, ele vai, portanto, auxiliar nesse processo de troca de guanina, né, do GDP para o GTP, facilitando, né, a montagem desse complexo ternário e início da tradução. Então, esse complexo F2B, ele é também chamado, né, como fator de troca de nucleotídeo de guanina. E dentre essas 5 subunidades, portanto, que compõem esse complexo decamérico que eu acabei de mencionar, essa subunidade 5 ou subunidade epsilon do F2B é a parte, né, a subunidade catalítica que vai, portanto, ser importante para fazer essa troca do GDP pelo GTP. Então, eu estou falando tudo isso porque a gente vai daqui a pouco se ater ao F2B5. E quando eu falar F2B5, eu estou me referindo justamente a essa subunidade catalítica desse fator de troca de nucleotídeo de guanina, que é essencial, portanto, para permitir essa troca de guanina e formação do complexo ternário, tá? Então, só para vocês não se perderem daqui a pouco. Mas aí diversos trabalhos já vinham mostrando que em diversas condições de doenças neurodegenerativas, realmente a gente tinha um aumento da ativação dessa via de resposta integrada ao estresse, né? Principalmente considerando essas doenças neurodegenerativas que têm um acúmulo, né, de proteínas, é esperado que você tenha ativação dessa via, que é responsiva justamente ao estresse, né, de retículo endoplasmático. Então, foi observado em doença de Alzheimer, doença, né, demência frontotemporal, doença de Parkinson. E nessas condições, né, esclerose lateral amiotrófica, havia o aumento, né, de componentes dessa via, fosforilação da PERC, fosforilação da F2-alfa. Então, componentes dessa via estavam ativados, né, mostrando, portanto, que essa resposta integrada ao estresse se associava com doenças neurodegenerativas. Em 2013, o professor Michel, né, também já tinha mostrado essa associação da ativação dessa via de resposta, né, ao estresse à doença de Alzheimer em modelos in vitro, em modelo, né, animal transgênico. Então, aqui foi observado em cultura de neurônios hipocampais que em neurônios hipocampais, né, incubados com oligômeros de A beta, eu tinha um aumento da fosforilação de F2-alfa quando comparado aos neurônios, né, veículo. Também havia um aumento da fosforilação de F2-alfa em animais transgênicos, né, da doença de Alzheimer. Então, né, trazendo assim de maneira muito, muito, muito resumida, né, só para a gente ter um direcionamento aqui, nesse trabalho, Michel mostrou que os oligômeros de A beta, eles induziam um aumento do TNF-alfa, que por sua vez aumentava a fosforilação da PKR, que é uma daquelas quinases importantes para ativar a via de resposta ao estresse, e que a fosforilação, portanto, de PKR levava ao aumento da fosforilação de F2-alfa, consequentemente, né, levava a uma redução da síntese proteica, perda sináptica e prejuízo de memória em modelos animais transgênicos da doença. Alguns anos mais tarde, em 2021, o Maurício, né, também do grupo do professor Sérgio, professor Michel, ele mostrou que em tecidos corticais pós-morte de indivíduos diagnosticados com a doença de Alzheimer também havia um aumento da fosforilação de F2-alfa quando comparado a indivíduos saudáveis e havia uma redução da F2B5,
que é justamente aquele fator troca de guanina que eu mencionei. Também indivíduos diagnosticados com a doença de Alzheimer quando comparados a indivíduos saudáveis. E aí, nesse trabalho, eles utilizaram um composto que foi descoberto em 2013, chamado de SHIB. O SHIB, ele é um composto que ele consegue bypassar esse aumento da fosforilação de F2-alfa, ou seja, mesmo tendo uma alta fosforilação de F2-alfa, o SHIB ele consegue se ligar, se associar ao F2B, e fazendo com que esse F2B ele consiga atuar como esse trocador de guanina, mesmo quando eu tenho fosforilação elevada. Então, ele consegue, de certa maneira, promover manutenção de síntese proteica, mesmo num contexto de alta fosforilação de F2-alfa. Então, nesse trabalho, o Maurício justamente testou, né, o uso do SHIB em camundongos injetados com oligômeros de beta, né, esse modelo né, do estudo da doença de Alzheimer. Então, o que ele viu foi que em camundongos, né, injetados com os oligômeros de beta, havia uma redução da densidade de espinhas dendríticas, né, comparado com os camundongos injetados com veículo, e havia também prejuízos na memória desses animais observados em dois testes comportamentais, que é o teste de reconhecimento de novos objetos e do medo condicionado. Por outro lado, nos animais injetados com oligômeros, mas que receberam o SHIB, eu tinha uma reversão dessa alteração. Então, tinha a reversão dessa redução, né, da densidade de espinhas dendríticas, bem como desse prejuízo de memória nesses animais. Mostrando, portanto, que talvez recuperar a síntese proteica, estratégias que visem recuperar a síntese proteica poderia ser, né, interessantes para reparar essas alterações promovidas por esses oligômeros. Então, o que é que nos direcionou para seguir, né, para esse caminho de estudar essa via, né, de regulação de síntese proteica na depressão? A gente sabe que a depressão ela é uma comorbidade associada com a doença de Alzheimer. A depressão ela está associada com disfunções no eixo HPA, como eu mencionei, inflamação, redução de fatores neurotróficos, os quais também se associam com a doença de Alzheimer. Então, essas doenças, elas, de certa maneira, conversam um pouco. E, até então, né, não se tem nada na literatura mostrando de que maneira essa regulação via F2, ela, e consequentemente a regulação da síntese proteica, de que maneira isso se correlacionaria com a depressão. Então, considerando que não tinha ainda nada na literatura mostrando esse cenário, o nosso objetivo foi ver, portanto, se a atenuação da síntese proteica ela levaria a estados, né, tipo depressivo em camundongos e poderia estar associada com a depressão em humanos. Então, para isso, a nossa primeira pergunta foi ver se havia redução de F2B5 em tecidos cerebrais de indivíduos, né, pós-mortem, que haviam sido diagnosticados com depressão. Então, para isso, a gente utilizou, né, por meio de doação, a gente obteve, né, por meio de doação, tecidos pós-mortem de indivíduos saudáveis, indivíduos, né, que tinham sido diagnosticados com depressão, de dois biobancos, um biobanco para estudos de envelhecimento, da USP, e um biobanco do Stanley Brain Bank, nos Estados Unidos. Em relação a algumas informações demográficas dessas duas coortes, elas diferem um pouco, é importante destacar essas diferenças. Em relação a essa coorte da Faculdade de Medicina da USP, a gente obteve amostras, né, de indivíduos saudáveis e indivíduos que eu vou chamar, né, que diagnosticados com depressão ou MDD, tanto de homens quanto de mulheres, mas a idade nessa coorte, por ser uma coorte que estuda envelhecimento, então a idade dessas amostras são de pacientes, né, idosos, né, mais ou menos de torno de 65 anos. Uma outra característica que eu chamo a atenção dessa coorte é que ela é composta por indivíduos brancos, pardos e negros. Diferentemente da coorte, né, obtida nos Estados Unidos, onde a gente também teve, né, um número mais ou menos ali, né, igualitário de homens e mulheres, mas é uma coorte, né, mais jovem, né, obtida de pacientes, né, que faleceram ali em torno dos 40 anos, e predominantemente de brancos. Então, a gente tem duas coortes um pouco distintas, né, nesse critério de idade e de raça. Mas o que a gente observou é que em ambas as coortes, mesmo com essas distinções, a gente obteve o mesmo resultado, que foi reduzir, obtivemos, né, observamos a redução da expressão do RNA mensageiro do F2B5 em indivíduos diagnosticados com depressão. Então, aqui nesses dois gráficos, a gente observa os dados obtidos da coorte da Faculdade de Medicina da USP
e nesse terceiro gráfico, os dados obtidos da coorte do Stanley Brain Bank. E a gente observa que no córtex pré-frontal, em ambas essas coortes, há uma redução da expressão de F2B5 nos indivíduos diagnosticados com depressão, quando comparados com os indivíduos, né, os controles saudáveis. A gente não viu nenhuma alteração no hipocampo, é estatisticamente significante. Foi apenas mesmo no córtex pré-frontal. E aí, tendo observado essa alteração nesses tecidos pós-mortem dos humanos, a gente se perguntou se a gente também conseguiria observar essa alteração na expressão de F2B5 em modelo murino para o estudo da depressão, né, em modelo de indução do comportamento semelhante ao depressivo. E a gente testou vários modelos, e aí a gente tivemos algumas dificuldades nesse meio do caminho para consolidar um modelo para estudar a depressão no nosso laboratório, e o modelo que funcionou para a gente foi o modelo de isolamento social. O que também foi muito interessante, porque esse trabalho foi desenvolvido ali justamente entre 2021 e 2022, onde a gente ainda estava vindo de um contexto também de isolamento social, né, por conta da pandemia. Então, acabou sendo um modelo que se correlacionou bastante assim no time. E aí, a gente estudou, portanto, fez esse modelo de isolamento social em camundongos, onde esses animais, eles são animais, né, sociáveis, então, normalmente a gente mantém cerca de 5 animais por caixa, né, no biotério, mas para fazer esse modelo, a gente deixou no nosso grupo controle, nós mantivemos esses 5 animais por caixa, e no nosso grupo experimental, a gente deixou um animal por caixa. E aí, esses animais, eles foram mantidos, né, em grupo ou isolados durante 60 dias. Após 60 dias, a gente realizou, né, um teste para verificar esse comportamento do tipo depressivo. A gente utilizou o teste de suspensão pela cauda, e no dia 61, esses animais eles foram eutanasiados e tiveram, né, tecido cerebral coletado para análise. Também não sei se todos estão familiarizados com esse teste, então vou falar brevemente sobre esses testes utilizados. Então, no teste de suspensão pela cauda, a gente prende o animal, né, pela cauda em um aparato de modo que ele não consiga tocar em nenhuma superfície, e ele fica suspenso de cabeça para baixo, como está ilustrado aqui nessa figurinha. Então, ele vai ficar suspenso de cabeça para baixo, sem tocar em nenhuma superfície. A gente vai quantificar o tempo de imobilidade desse animal durante 6 minutos, que é o tempo de realização do nosso teste. E quanto maior o tempo de imobilidade, maior, portanto, seria um comportamento ali de desamparo, um comportamento mais associado ao tipo depressivo, onde o animal não vai lutar frente àquela situação ali. Tipo, ele já desistiu e ele não vai lutar contra aquela situação que ele foi imposto, por mais que seja uma situação desconfortável. Então, quanto maior esse tempo de mobilidade, maior, portanto, seria essa correlação com o comportamento do tipo depressivo. E o que a gente observou é que os animais que foram submetidos a esse contexto de isolamento social, eles tinham maior tempo de mobilidade quando comparado aos animais, né, controle, que foram mantidos coletivamente, né, na caixa. Posteriormente, a gente utilizou, né, coletou o tecido cerebral e a gente foi avaliar a expressão da F2B5, tanto no córtex frontal desses animais, quanto no hipocampo. E, de maneira muito interessante, corroborando nossos dados nos tecidos pós-mortem, né, de indivíduos diagnosticados com a depressão, a gente também observou uma redução de F2B5 no córtex frontal desses camundongos, quando comparado aos nossos camundongos controle. Então, a gente não observou essa alteração também no hipocampo. Foi realmente da mesma maneira que nos humanos se ateve ao córtex frontal. Na sequência, a gente né, a gente se perguntou se induzir a repressão da síntese proteica global também levaria a esse contexto de depressão. Então, para isso, a gente utilizou a anisomicina. A anisomicina ela é uma droga que induz redução, né, da síntese proteica globalmente, não é via F2, então ela reduz síntese proteica por se ligar à subunidade ribossomal e impede a formação do complexo do ribossomo, e, portanto, ela bloqueia, a partir daí, o processo, né, de síntese proteica. Então, a gente injetou a anisomicina nesses camundongos, 100 miligramas por quilo. 3 horas após, a gente realizou também testes comportamentais para avaliar se eles desenvolviam esse comportamento do tipo depressivo. E aí, nesse modelo, a gente utilizou 2 testes comportamentais. O teste da suspensão pela cauda, que eu acabei de explicar, e um outro teste, que é o Novel Suppressed Feeding, que é né, traduzindo, ele é uma alimentação suprimida pela novidade. Então, como que esse teste funciona?
Esses animais, eles passam 24 horas sem comer, a gente retira a ração deles da caixa, eles vão passar 24 horas, né, sem acesso à comida, e após 24 horas eles são colocados numa caixa, que é uma caixa diferente da caixa moradia deles, então é uma caixa que eles não vão estar, né, familiarizados, que é um ambiente aversivo, e no centro dessa caixa a gente coloca um pellet de ração. Então, a gente introduz esse animal nessa caixa e a gente vai contar o tempo de latência que ele vai ir lá no centro da caixa e vai comer naquele pellet. E quanto maior esse tempo de latência, seria, portanto, maior um comportamento semelhante ao de ansiedade, digamos assim, onde esse animal ele, né, vai ficar com receio de se expor aí no centro da caixa, ele vai preferir talvez ficar um pouco mais na periferia. Então esse teste ele avalia um comportamento do tipo ansioso, né, basicamente. E quanto maior, portanto, essa latência, maior seria esse comportamento. E o que a gente observou é que induzir a repressão global da síntese proteica também aumentava esse tempo de imobilidade no teste da suspensão pela cauda e aumentava essa latência dos camundongos irem lá se alimentar, né, na ração, no teste do NSF, quando comparado aos camundongos injetados com o veículo. Mas aí, como eu falei, esse teste, ele vê síntese proteica global e essa droga, né, a anizomicina, ela reduz síntese proteica global, mas não está relacionada à via da F2. Como a gente estava estudando a F2B5, a gente pensou, tá, aí em relação à via de regulação da síntese proteica relacionada, mediada especificamente por F2. Será que a gente reprimir farmacologicamente a síntese proteica mediada por F2 também leva esse comportamento do tipo depressivo? E aí, para isso, a gente utilizou um outro, né, desenho experimental, onde camundongos foram injetados com outra droga chamada salubrinal. Então, o salubrinal ela é uma droga que vai inibir a fosfatase HDD34, que vai ser responsável por desfosforilar o F2-alfa. Então, quando eu inibo, né, utilizando essa droga, como eu estou inibindo essa fosfatase, eu vou manter a F2-alfa fosforilado, porque eu não vou ter a enzima que vai desfosforilar. Então, a gente utilizou essa droga para induzir esse aumento da fosforilação de F2-alfa nesses camundongos. Esses camundongos foram injetados com salubrinal, né, diariamente durante 8 dias. E aí, a gente usou aquela mesma droga que eu citei no trabalho, né, do Maurício, que é o SRIB, para justamente ver esse efeito de reversão. Então, a gente também usou o SRIB no sentido de ok, eu estou tendo um aumento da fosforilação do F2-alfa, então eu estou levando a uma redução da síntese proteica nesses camundongos. Será que se eu injetar SRIB nesses camundongos e fazer com que eu tenha manutenção da síntese proteica, mesmo com alta fosforilação do F2-alfa, será que eu reverto o comportamento que eu vou estar observando? Então, a gente voltou a utilizar aqui o SRIB nesse modelo, do sexto ao oitavo dia, sendo o SRIB também injetado, né, diariamente, durante esses 3 dias, por via intraperitoneal, ambas as drogas. E aí, então, após esse período, a gente também realizou os 2 testes que eu acabei de mencionar, da suspensão pela cauda e do NSF, né, do Novel Suppressor Feeding, para avaliar esse comportamento, né, do tipo depressivo. E o que a gente viu foi que a injeção de salubrinal, né, a repressão farmacológica da síntese proteica por salubrinal, aumentou a imobilidade no teste da suspensão pela cauda e a latência para esses animais se alimentarem no NSF, levando, portanto, né, nos levando, portanto, a crer que justamente esse aumento, né, da fosforilação do F2-alfa e redução da síntese proteica levariam a um comportamento do tipo depressivo nos camundongos, e que, por outro lado, esses camundongos que receberam salubrinal, mas que também receberam o SRIB, havia uma reversão desse comportamento do tipo depressivo. Então, o SRIB, ele conseguia, de fato, bypassar essa fosforilação do F2-alfa, né, a gente acredita, portanto, restabelecendo essa síntese proteica, e isso retornaria, né, traria ali ao basal, a gente não recuperaria, né, na verdade, né, esse comportamento que a gente observou de aumento, né, da imobilidade e aumento da latência induzidos pelo salubrinal. Então, em linhas gerais, o que os nossos dados sugerem é que essas alterações do controle da tradução, elas podem estar, né, de alguma maneira correlacionadas com a fisiopatologia da depressão. Obviamente, também, a partir desse trabalho, surgiram, né, várias outras perguntas e novos mecanismos que a gente pode, né, se debruçar para estudar, para entender, e realmente a gente acredita que enveredar por esse caminho e compreender e entender esses mecanismos relacionando síntese proteica pode vir a oferecer, né, novos
potencialmente novos alvos terapêuticos para o tratamento da depressão, então é uma janela aí que estamos, temos, né, uma expectativa, e aí, portanto, eu acho que eu já fechei, inclusive, já passei do meu tempo, então eu só gostaria de agradecer primeiro, né, aos meus orientadores, né, no doutorado, a professora Belmira, o professor Ricardo, meu supervisor, né, do pós-doc, Michel, o professor Sérgio Ferreira, e a todos os colegas do Laboratório de Neuroquímica, onde eu fiz o meu doutorado, do Laboratório de Decisores Degenerativos, do Lourenço Lab, onde eu fiz o meu pós-doc, e as agências de fomento, e aqui eu deixo o meu e-mail para caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Aline. Excelente. Aprendi muito hoje, tanto sobre o sistema endocannabinoide quanto sobre depressão, que são assuntos super importantes, assim, né? Perguntas, pessoal? Ó, Posso fazer uma temos uma pergunta? pergunta. Claro, deve. Obrigada, Aline, pela tua fala. Foi realmente, como a professora Patrícia falou, muito boa. É, Em relação àquela corte de vocês, a Hum. corte da USP, tem uma heterogeneidade muito maior, né? E Uhum. daí eu fiquei pensando se vocês chegaram a procurar ou analisar se existia alguma relação de menor expressão, né, do gene de... Não sei se vocês viram o 2B ou o ATF4, eu não lembro. Mas se existe essa relação em questão da idade e em questão da etnia ou do sexo do paciente. Você fala dentro da própria coorte. Isso, se, por exemplo, o paciente que é mais velho, ele tem uma expressão menor desse gene, se existe essa correlação ou não. Não, não existe. A gente chegou a fazer correlação para ver se tinha diferença entre homens e mulheres, se tinha alguma tendência de alteração da expressão mediante a idade, mas a gente não viu nenhuma alteração, nenhuma correlação dentro da coorte, não. Foi bastante homogêneo até. E, assim, o que para a gente foi bastante interessante foi justamente o fato de utilizar duas coortes diferentes em termos de raça, em termos de idade. A maioria dos pacientes, inclusive dos indivíduos da coorte do Stanley Brain Bank, foram pacientes que se suicidaram, que a gente não obteve, não é o caso dos indivíduos da coorte da USP, então são coortes realmente bem heterogêneas, e aí o fato da gente ter o mesmo resultado em duas coortes muito heterogêneas nos reforça a solidez, né, do nosso resultado. Mas dentro da coorte a gente não viu variação, né, a sua pergunta. Eu respondi, Bruno? Você... Sim, sim, aham. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria fazer, na verdade, uma pergunta barra comentário, que tem surgido, acho que nos últimos anos, não sei se dá para dizer moda, enfim, mas de suplementação com ômega 3 para gestantes, né? Seria por essa questão, assim, do sistema endocannabinoide, enfim, tu acha que essa suplementação teria fundamento, faria sentido? Ou é algo que, por exemplo, como suplementar colágeno, não faz nada, não faz diferença? Olha, em relação ao sistema endocannabinoide, realmente eu não correlacionaria, assim, eu não diria que é importante suplementar por conta do sistema endocannabinoide especificamente. Mas, até porque os trabalhos correlacionam ambas as coisas, eles são de fato controversos, como eu tinha, né, mencionado. Mas, em relação especificamente à importância do DHA no desenvolvimento, isso é muito consolidado já na literatura. Então, a suplementação de ômega 3 é importante no desenvolvimento do sistema retiniano. Então, vários processos de desenvolvimento cerebral, né, de mecanismos relacionados realmente à proliferação, sinaptogênese, eles são regulados via DHA. Então, o DHA ele tem, de fato, esse papel muito importante no processo de neurogênese e sinaptogênese, e vários trabalhos mostram que deficiência de ômega 3 pode impactar, portanto, nesse processo de desenvolvimento, quando essa deficiência ela se dá nessa janela de período crítico de desenvolvimento, especificamente, gestação e aleitamento. Então, acredito que a suplementação de ômega 3 ela tem um fundamento muito mais pelo papel do DHA
no desenvolvimento cerebral do que necessariamente pela possível correlação com o sistema endocannabinoide, embora tenha, né, correlação, mas eu acho que é mais no papel do DH como sendo uma molécula, né, um lipídio, né, bioativo que atua em várias vias de sinalização, transcrição, regulação de expressão gênica. Então, o papel dele ele é muito amplo no cérebro. Então, eu acho que eu atribuiria, e eu acredito ser realmente importante, pela ação do DH nesse sistema. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Realmente, assim, ó, gostei muito do teu seminário. Muito, muito obrigada, Aline. Porque o pessoal tá Eu que agradeço, Beatriz. meio tímido aqui. Mas queria te agradecer mais uma vez. Parabéns. E uma última pergunta. Em que linha que tu vai seguir agora Agora eu pretendo juntar um pouquinho de cada coisa que eu fiz na vida, né? Eu sempre trabalhei com dieta na minha IC, no meu mestrado, também no doutorado, então eu pretendo voltar para essa questão da dieta e desenvolvimento, que é uma área que eu gosto bastante, mas eu pretendo agora enveredar num outro sentido, que é em dietas com baixa proteína, então dietas hipoproteicas, e aí, a ação dessa dieta, né, hipoproteica durante essa janela de períodos críticos do sistema endocannabinoide e correlação também com doença de Alzheimer, que agora é uma, né, por esse tempo que eu passei aqui no laboratório, né, então pude, né, trabalhar em vários outros projetos do grupo envolvendo doença de Alzheimer. Então, eu pretendo ir um pouco também para esse caminho e juntar sistema endocannabinoide, dieta, Alzheimer, quem sabe um pouquinho de depressão, e aí fazer uma um grande quebra-cabeça, assim, juntando essas quatro coisas que eu me interesso bastante e focando principalmente nesse modelo de dieta, que é uma coisa que sempre me apaixonei muito. Muito legal. Bom, gente, muito obrigada, então, mais uma vez, Aline. Obrigada a todos que participaram do seminário, ficaram até agora. Semana que vem nós temos mais um seminário, né, às 2 horas, na quinta-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.